Olá, alunos do curso de Pedagogia EAD do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Como vocês já sabem, o meu nome é professora Elissa. Nós estaremos trabalhando nesse módulo a disciplina Coordenação Pedagógica. Eu gostaria de falar com vocês sobre a nossa primeira semana de estudos. Eu coloquei na plataforma 2 textos, um deles eu falarei sobre ele agora e o outro eu fiz alguns slides para poder ajudá-los na compreensão. Vamos lá. O texto A Prática Pedagógica da Educação Atual vai começar falando uma coisa muito importante que todos nós já sabemos. Nós estamos vivendo em uma sociedade com inúmeras transformações. E que transformações são essas? A primeira delas, citada no texto, é o desenvolvimento tecnológico. A segunda transformação dessa nossa nova sociedade é o aprimoramento das questões ligadas ao saber. Porque se as informações chegam com maior rapidez, a questão do saber também é afetada diretamente por essa rapidez das informações. E a terceira questão é a questão do processo pedagógico. Então, todas essas ações, tanto o desenvolvimento tecnológico, quanto o aprimoramento das novas ferramentas sobre o saber, quanto a questão do processo pedagógico, tem refletido diretamente na ação, no dia a dia dos nossos alunos, dentro do espaço escolar. E isso tem tornado, no lugar de um facilitador, um complicador para as relações dentro da sala de aula. Afinal, há momentos em que nós passamos por dificuldades, há momentos em que nós temos uma certa insegurança. Então, nós, professores e todos os outros agentes escolares, tem visto que as questões pedagógicas, as questões do dia a dia da sala de aula têm sido comprometidas por essas questões e isso, consequentemente, também tem comprometido o processo ensino-aprendizagem. Para nós podermos melhorar isso, a gente tem que começar fazendo uma reflexão sobre o processo educativo. E como que a gente começa a fazer essa reflexão sobre o processo educativo? Como eu, como um agente escolar, como um professor, que serei professor daqui a alguns semestres, vivencio todas essas novidades que nós temos na nossa sociedade hoje em dia, como eu uso todas essas transformações de maneira que pode me ajudar a aprimorar meu dia a dia na sala de aula, a beneficiar os meus alunos, como que eu posso usar essas novas formas? Então eu tenho que pensar a primeira coisa, eu preciso buscar ferramentas didáticas, ferramentas metodológicas que façam com que o meu aluno progrida na questão do ensino-aprendizagem e não apenas se torne um mero espectador das coisas que eu tenho para transmitir para ele. Então, por isso, eu preciso usar todos os métodos que eu tenho, todas as ferramentas didáticas que eu tenho, para poder ter um enfoque mais motivador, para que o meu aluno se sinta verdadeiramente desafiado pelo dia a dia da sala de aula. Então, ele deixa de ser um mero espectador e se torna um sujeito mais ativo do dia a dia da sala de aula. E o principal instrumento para isso, repetindo, é a questão de eu, como docente, dar esse enfoque mais motivador e tirar um aluno de ser apenas um espectador. Essa sociedade nossa que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade extremamente afetada por esse desenvolvimento acelerado. E isso permeia as nossas relações. Vocês podem ver que hoje, quando você chega para fazer um estágio ou para dar uma aula, alguma questão desse tipo, você percebe que os alunos já têm conhecimento, mesmo que seja um conhecimento básico sobre um determinado assunto, eles já conhecem alguns assuntos.
Então, todos os conhecimentos são desenvolvidos assim numa fração de segundos, porque se o menino já detém algum conhecimento sobre aquela área em que eu estou explanando, então ele já me devolve isso rapidamente. E quando isso chega tão rápido assim para os alunos, isso ocasiona um certo desgaste, né? Um comprometimento das ações que eu, como docente, uso para aprimorar, levar esse conhecimento para os alunos. Porque se eu chegar com um assunto muito raso, muito na superfície, ele dificilmente vai se interessar por esse aluno. Mas então eu preciso o quê? Aprimorar não só a forma como eu ensino, as metodologias que eu uso, as questões didático-pedagógicas, mas também evitar que haja alguns desgastes, como essa questão que eu coloquei há um segundo atrás, que é falar sobre as questões de uma maneira muito superficial, muito rasa. E para também evitar que o espaço da sala de aula seja um espaço de pouca relevância e que se torne, sim, um espaço de consolidação do conhecimento, mesmo esse conhecimento do senso comum, que é um conhecimento que o aluno traz basicamente para dentro da sala de aula. Então, para eu poder melhorar o dia a dia da sala de aula, eu tenho que pensar nessa questão da consolidação do conhecimento. E para isso, essa busca do conhecimento, ela tem que ter como um foco, tem que ser um foco principal da sociedade hoje. E infelizmente não tem sido isso que a gente tem visto, né? As pessoas não têm buscado o conhecimento e em muitas oportunidades não se interessam em buscar o conhecimento. Mas então eu, docente, para mudar esse panorama, eu preciso atualizar com as informações, né? Então me manter atualizado. E como que... Porque o conhecimento ele é acessível a todos, em todos os segmentos, e ele está ali acessível para todas as pessoas que o buscam. Mas eu, como docente, tenho que tirar isso da superfície, né? Trazer um conhecimento científico, um conhecimento sério, um conhecimento profundo e fazer com que os meus alunos realmente aprendam e que o processo de ensino-aprendizagem seja consolidado. A escola, então, tem algumas alternativas para poder melhorar a sua ação no dia a dia e largar de lado e deixar de lado todas as questões superficiais. Então, primeira coisa que a escola tem que pensar é um pensamento crítico de rever as suas ações. O que eu posso fazer para que os meus alunos aprendam? Para que a minha instituição leve a questão do ensino-aprendizagem a sério. Então, precisamos rever nossas ações, precisamos rever o nosso papel. Onde é que a escola vai se inserir nessa nova realidade em que as novas tecnologias e a rapidez da informação estão tão dinâmicas? E por último, eu, escola, preciso aprimorar as minhas práticas educativas. Há uma receita para esse aprimoramento das práticas educativas? Não, não há. São questões que a gente tem que debater no âmbito da nossa escola, onde ela está inserida e de acordo com os encaminhamentos que ela vai dando para nós. Então, é isso que eu tinha para poder falar para vocês sobre a prática pedagógica da educação atual. Espero que vocês gostem dos nossos estudos, tenham uma boa semana, um bom módulo, que Deus nos abençoe e isso vai passar. Tchau, tchau!